você não tem que fazer premiação muito longa. Ah, sei lá, quando você bater R$ 300 em pedido, você ganha um cupom de desconto. Não, cara, o cliente não vai bater R$ 300 de pedido. Isso não é incentivo. Você tem que fazer incentivos a curto prazo. Olha, a cada 2 pedidos, que é o que a gente fez, a cada 2 pedidos você ganha um feijão tropeiro. Isso bomba. O cliente fala, ó, meu feijão tropeiro tá vindo, né? Claro, tá vindo sim. Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com. Faça a sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo, seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Mais um capítulo do nosso podcast, o podcast mais ouvido pelo dono de restaurante, por todo mundo que trabalha com o negócio de alimentação. Hoje eu trouxe um cara que eu já queria ter trazido aqui há muito tempo, mas chegou o dia. Um cara que manda bem demais lá no nosso grupo de elite, no DDR Master. E o meu convidado de hoje é o Felipe Elvio. Seja bem-vindo, amigo. Oba, muito obrigado, viu, Marani, pelo convite. Tava muito ansioso por esse podcast. Finalmente saiu. Pois é, eu já sei que você tá craque em podcast, né? Já tá participando de outros podcasts aí. Então aqui para você hoje não tem novidade não, né, amigo? Mas na verdade, tá sendo meu segundo podcast, né? Eu tô tentando lançar o meu case, né? 23 anos, começando com restaurante familiar e tal. Mas tenho muita história para fazer e contar também. Líder, para você que está aí do outro lado escutando esse podcast, você vai ter a oportunidade de ver que tamanho não é documento, mas idade também não é mais. O mundo mudou muito, as coisas funcionam muito diferente do que funcionavam antes. Se antes a gente precisava ter muita idade para ser respeitado, ter muita idade para acumular experiência, hoje existem outras habilidades que nos proporcionam a oportunidade de ter resultados extraordinários. E o Felipe é meu convidado porque ele tem resultados extraordinários. E, inclusive, ele é um dos grandes destaques do nosso grupo de elite, ou seja, de todos os alunos que eu tenho no portal, em outros treinamentos, no DDR Master eu nem chamo de alunos mais, são meus amigos que estão lá e que estão mandando muito bem. O Felipe é um dos destaques do meu grupo de elite. Felipe, como é que você começou a trabalhar com restaurantes? Então, se for para começar a história desde o começo mesmo, desde os meus 9 anos eu trabalho oficialmente assim na loja. Como assim, cara? 9 anos? Então, como as pessoas tinham aquela regra, não, todo domingo eu vou para a igreja, eu vou rezar, vou para missa. Para mim era todo domingo, na verdade, eu ia para o restaurante. Então, desde os 9 anos, meus amigos chamavam, vamos para tal lugar, vamos fazer isso. Não, domingo eu tenho que estar no restaurante. Então, Restaurante de quem? restaurante dos meus pais, né? E eu fui começando aos poucos, sempre foi dentro do caixa. Eu assistia a minha mãe trabalhando e depois eu comecei a fazer. Então, todas as mesas que tinham no restaurante, eu ia lá, somava. Aí era muito engraçado porque Com 9 anos de idade, cara? Desde os 9 anos, era calculadora naquela época. Papelzinho, calculadora, somava. Aí colocava os 10% ainda. Com 9 anos já sabia como é que se cobrava os 10% do cliente. Liderança, as coisas mudaram mesmo. Eu comecei com 14 anos e acho que se fosse para começar com 9, eu não ia saber nem mesmo operar uma calculadora. Quem dirá somar conta de clientes e ainda adicionar os 10%. Que legal isso, hein, Felipe? E também recepcionava os clientes. Quando os clientes vinham fechar a mesa, eles falavam, peraí,
esse moleque aí que vai fechar minha conta, a conta não tá errada, não? E eu falo, não, tá certa, tá aqui, ó. Não fazia cálculo errado de jeito nenhum. Isso era engraçado. Aham. E como é que Quando foi passava. depois disso? Como é que foram passando os anos? Conforme foi passando os anos, todo domingo ia pro restaurante, feriado não saía também, ia trabalhar no restaurante. E Quando você dos fala todo 14. domingo, Felipe, eu sei por quê, mas as pessoas que estão escutando eventualmente podem não saber. O restaurante só abria domingo? Não, o restaurante abria de terça a domingo. Só que como eu estudava, eu não podia trabalhar dia de semana. E como o domingo era o dia maior de pico, era o dia que eles me chamavam para poder ficar no caixa, que era uma pessoa de confiança. Não tinha processo para colocar qualquer pessoa no caixa, tinha que ser uma pessoa de confiança. E ninguém mais pessoa de confiança do que o próprio filho, né? É verdade. E aí você estava contando, foram passando os anos. Isso. E eu acredito que isso aconteça com muito filho de dono de restaurante. De chegar e falar, não, eu não quero isso para minha vida, eu quero ter meu final de semana, eu quero chegar em casa, ter paz, não ficar conversando sobre trabalho, porque era uma coisa que acontecia, né, com meus pais. Acontece até hoje, né, amigo? Acontece até hoje. Só que muito menos, hoje a gente tem limites, né? Mas com 14, 15 anos eu chegava, batia o pé e falava, não, eu não quero assumir restaurante, eu não quero trabalhar em restaurante, eu quero ser arquiteto, eu quero ser engenheiro. Só que quanto mais cedo eu aceitei o fardo, mais cedo eu pude ser feliz, né? Depois que eu me formei na escola, foi quando eu decidi fazer técnico de administração, antes mesmo de começar uma graduação. Então, eu fui pegando uma base muito boa, porque você basicamente pega as cinco modalidades que tem na faculdade de administração, você aprende em um ano num técnico. Então, tudo que eu aprendi lá, eu via e falava assim, não, na empresa dos meus pais não funciona assim. Poderia funcionar assim. Então, eu comecei a tomar partido, comecei a tomar frente, e meus pais total deram liberdade para isso acontecer, né? E foi mostrando resultado, não do dia para a noite, um pouquinho em pouquinho. Quando aprendi a trilha de marketing, chegava e falava: pô, a gente não tem logo, a gente não tem um cartão de visita, a gente não tem fachada. Pra você ter um exemplo, a fachada que era da casa da Severina, né? Era um LEDzinho de Lan House que ficava passando, aqueles LED que fica passando informações. Aí estava escrito assim: seja bem-vindo à casa da Severina. A casa da Severina sempre teve um nome muito forte, mas quando os clientes chegavam, onde é que é a casa da Severina? Ele ficava em pé, assim, em frente à fachada, e olha, esperava aparecer a casa da Severina. Ah, não, apareceu. Não, a casa da Severina é aqui. Não tinha brand, não tinha nada. Então, tudo isso eu fui fazendo aos poucos. A gente contratou uma agência, fez a logo, a gente fez a papelaria completa de cartão de visita, Instagram, site, fez os uniformes, porta-guardanapo. E isso começou eu com 17, 18 anos, fui começando a tomar frente e tomando liberdade. De chegar pro pai, pai, olha, tudo que o senhor vende no cartão tudo que o senhor vende na maquininha, o senhor consegue ver no aplicativo do celular. Ah, como é que faz isso? Cara, na hora, pegava o comprovante, via lá o número, entrava, logava, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é tanto que o senhor vendeu ontem. Você não precisa somar comandinha por comandinha para poder saber o quanto que vendeu na maquininha. Então, foi tomando essa liberdade, vendo que era mais fácil. Uma coisa que eu sempre comento, que meu pai, ele juntava todos os boletos da semana, botava uma pastinha debaixo do braço, isso até 2018, viu? Pra você ver que é de pouco tempo. Não tá Botava a longe, pastinha não, debaixo, né? botava a pastinha debaixo do braço, ia pro banco, o banco que só tinha dois guichês de caixa de pagamento, ele ficava 2 horas no guichê para pagar todos os boletos da semana. Quando a galera via ele, já batia uma angústia, tipo, putz, a fila não vai andar hoje, já era, vai ter muito estresse, porque era muito boleto. Então eu cheguei uma hora, pai, tá vendo aqui, ó, o celular, ó, escolheu o QR Code, pronto, o boleto tá pago. Ele falou, ué, como assim? Eu falei, não precisou pegar fila, não precisou passar por catraca, por nada, tá aqui, tá pago o boleto. Ele falou, ué, faça assim? Aí fui pegando aos poucos. Mesmo estudando, mesmo fazendo faculdade, eu ia pegando esse pouco mais do restaurante. Não só de estar domingo no caixa, mas a parte de administrativo por trás.
Ô, Felipe, seus pais, na minha opinião, foram muito sábios, né? Em primeiro lugar, te colocaram para começar a trabalhar muito cedo. Algumas pessoas acham que a criança tem que brincar, tem que ter o tempo dela. Eu concordo com isso, né? Eu não tenho filhos ainda, mas espero que quando eu tiver, eu consiga ter esse tipo de atitude que é começar a disciplinar a criança desde cedo, a entender o valor do trabalho, o valor de ajudar os pais a construir, a fazer coisas grandes. Não vejo o menor problema nisso, muito pelo contrário, acho que é uma virtude muito grande trazer a criança para o ambiente de trabalho e mostrar o quanto é nobre esse ato de construir. E uma outra coisa que me chama a atenção, antes da gente falar então da Casa Severina, que muita gente ainda não entendeu o que é, mas a gente vai explicar agora. Uma outra coisa que me chamou a atenção, eu lembro que o último podcast que eu fiz foi com o Nicolas, e o Nicolas, do nosso grupo, né, da Britos Pizzaria, e o Nicolas também, muito novo, assim como você, acho que o Nicolas tem 23 ou 24 anos, contou pra gente que ele começou a ganhar a confiança dos pais com pequenos resultados. Líder, você que está escutando agora esse podcast, que eventualmente trabalha com seus pais, seus tios, com qualquer pessoa da sua família, não tenta ganhar a confiança dos seus pais, não tenta impor as coisas no restaurante pela força ou pelo que você acha que você é capaz de fazer. O Felipe trouxe aqui pra gente um excelente exemplo do que funciona de verdade, que é conquistar pequenos resultados, mostrar esses resultados para sua família e assim ganhar a confiança para que você possa alcançar sonhos maiores, que é o que o Felipe está fazendo agora. E Felipe, Casa Severina, qual foi a ideia de montar um restaurante nordestino ou de comida típica nordestina no Rio de Janeiro, amigo? Então, essa ideia começou com meus pais, que eles basicamente largaram tudo do Ceará, né? A pessoa sai do. Aquela Eles são do história, né? Ceará, cara. Tava no São do Ceará agora. Eu Ceará. adorei. Que terra encantada esse tal de Ceará. Meu Deus. Sim, o povo lá é animado e trabalhador. Você viu lá. Muito, muito. Muito. Mas conta aí. Então, é aquele antigo sonho cearense de sair da terrinha para procurar emprego no Sudeste. Meu pai, primeiro, ele passou um mês em São Paulo, né? Ele foi com todo mundo, com a minha mãe, comigo e com meu outro irmão. Ou seja, largou tudo, vendeu tudo que tinha no Ceará para tentar buscar uma vida no Sudeste. Ficou um mês em São Paulo, não conseguiu arrumar emprego, até que ele conseguiu uma kitnet. Conseguiu uma kitnet que a minha tia ofereceu para eles ficarem no Rio de Janeiro. Então, meu pai começou a trabalhar conseguiu, com um mês, conseguiu encontrar um emprego num restaurante no centro da cidade. Uhum. Eu não sei se eu posso falar, mas é o Doce Delícia. Ele Claro ficou que um ano pode. lá como cozinheiro, chefe de cozinha. E eles nunca foram do tipo de se acomodar. Eles falavam assim: olha, a gente vai estar aqui, mas o dinheiro que a gente ganha não vamos gastar com besteira. Vamos juntar. Eles tinham um objetivo, eles tinham um foco deles, que era juntar dinheiro para poder recomeçar tudo, recomeçar no Ceará. Seja comprando casa, comprando investimento lá no Ceará. Então eles sempre foram muito focados em juntar dinheiro. Então meu pai tinha um expediente de segunda a sexta, sábado e domingo, em vez de ficar em casa ou querer passear, não, sábado e domingo ele procurou freelancer para poder trabalhar. Aí foi que ele arrumou o freelancer na Feira de São Cristóvão, né? Que é o centro de tradições nordestinas, no Rio de Janeiro. Então ele trabalhava de segunda a sexta. Segunda ele contando, ganhava um salário de R$ 280, né? Aí ele saía de lá do centro, ia sexta de noite para feira, trabalhar como freelancer, e trabalhava sexta, sábado e domingo. Com um final de semana, ele já fazia o salário do mês, de segunda a sexta, para você ver Ô, como a terra é cearense abençoada. arretado, hein? Sim. Então, fechou ele e minha mãe trabalhando como freelancer num restaurante e ficou um tempo lá, juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro, até que eles falaram: cara, aqui a feira é muito boa, vamos procurar algum ponto.
E logo em frente, o restaurante que ele trabalhava como freelancer apareceu alugando ponto. Então, juntou ele, minha mãe, mais uns dois sócios que são tios meus, e entraram junto nessa sociedade. Eu sei que com 2 semanas desistiram, falavam que não ia dar certo. Ah, não, não, pode ficar com isso aí, não quero mais. Ficou só meu pai e minha mãe. Então, semana após semana, meu pai comprava de estoque. A feira bombava, vendia tudo. Aí na outra semana comprava mais estoque. Eu sei que em semana meu pai foi crescendo. Então, de um lote só que era alugado, ele comprou outro do lado, depois agregou o de trás, depois alugou o outro da ponta. Ou seja, ele conseguiu fechar um quarteirão lá na feira Uau! de São Cristóvão, que hoje é a Casa da Severina, que a gente comporta mais de 600 lugares lá. Num domingo, 600 lugares. Mas fica num dia vazio, de, né, amigo? pois é, num dia de domingo lá lota, lota. Ah, eu já vi isso, já vi vários vídeos de lá. É um lugar realmente gigante. Meu Deus, líder, você que tá aí do outro lado, 600 lugares para você conseguir ocupar. É muita gente, hein, Felipe? E uma cozinha pequena consegue comportar essas mesas tudo. E como é que vocês conseguem comportar com uma cozinha pequena? O segredo é um cardápio enxuto e uma cozinha de modelo de linha de produção mesmo. Como são poucas opções, as variações são poucas, cara, é uma linha de montagem. O pedido sai de um lado, passa por um cozinheiro lá. Isso eu arrumei esse ano, o Marani, depois do evento que a gente teve em São Paulo com o Jonas Romero, né? Que a gente aprendeu até processo, gestão. Eu sei que a gente aprendeu com o Jonas Romero toda a parte de gestão de processo da cozinha, que a gente tinha que fazer o cozinheiro dar menos passo possível. Quando eu voltei maio para junho, que começou a bombar, né? Que é a festa junina, voltou junto com o fim da pandemia. Cara, restaurante bombando, a cozinha dando gargalo, toda hora dando gargalo, porque era para comportar o salão e delivery. E fora que tem um delivery também, tá, Maranhão? A cozinha atende 600 lugares e o delivery, que vende mais de 4 mil pedidos por mês. A gente conseguiu bater mês Uau! passado. Que loucura isso, hein? Líder, o Jonas é o nosso especialista no DDR Master em fluxo de cozinha. Ele nos ajuda exatamente no que o Felipe está trazendo aí. Ele ajuda a cozinha a ter mais produtividade, ele ajuda a cozinha a se transformar de fato em uma linha de montagem. O Jonas também deu um jeito aqui nas cozinhas do terraço, da francesinha, e melhorou absurdamente depois do trabalho que ele fez junto com a gente. E lá no DDR Master ele também tem feito esse grande trabalho. E Felipe, fiquei impressionado agora que na mesma cozinha vocês conseguem ter o delivery e o salão e atender tanta gente assim. E me fala uma coisa, nesse tempo da Casa Severina, você foi contando aqui, eu não conhecia essa história que seu pai foi comprando primeiro um pedacinho, depois outro pedaço e agora conseguiu fechar um quarteirão. Quais foram as dificuldades que tiveram nesse tempo? E aqui eu quero saber de funcionário que deixou na mão, funcionário que eventualmente pode ter tido algum caso de roubo, algum momento. Você já contou aí uma parte da dificuldade, né? Seu pai não tinha Isso. capital para fazer compra, ele não tinha ali um fluxo de caixa, então as compras eram quase que diárias, né? Talvez semanais. E isso por um momento por um momento não, por vários, né? Foi um dificultador. Quais outras dificuldades vocês passaram nesses tempos? Falando da época do meu pai, de 2004 até eu entrar, ele sempre levava os problemas para casa, né? Então eu sempre ficava por dentro. Até que uma hora que eu falei, chega e entrei no negócio, né? Mas eles tinham muita dificuldade, era de informações de fornecedor, de sistema. Às vezes ficavam bolados, eu acho que fulaninho tá roubando, eu acho que esse garçom tá colocando dinheiro no bolso. Hoje a gente não se preocupa com isso, porque hoje tem sistema, hoje tem processo. Se o cara lançou para poder cancelar, existe a burocracia, imprime uma comandinha, gerente É assina, isso, garçom assina, caixa é assina. isso.
Se vem da cozinha, o chefe de Líder, cozinha não deixa ensina. passar essa direto não, tá? Olha o que o Felipe falou, olha a importância disso. Isso é muito importante, tá? O cancelamento é sempre uma grande oportunidade para ter desfalque no seu restaurante. Quando você cria um processo como o Felipe criou, eu adorei esse processo, viu, Felipe? É bem parecido com o que a gente faz aqui. Então, para ter um cancelamento, né? Vamos lá, um garçom lançou 10 cervejas na mesa 10. E de repente ele chega no caixa e fala: Ó, teve um lançamento errado, eu lancei 3 cervejas errado. Em primeiro lugar, é entender aonde essa cerveja deveria ser lançada, né? E se a gente tem um cancelamento, tem que ter ali uma assinatura do próprio garçom, do gerente, da pessoa que está no caixa. Num primeiro momento pode ser burocracia demais, mas aí você entende que para ter um desfalque você tem que ter 3 pessoas, pelo menos, entendendo, sabendo e sendo conivente com esse desfalque. Então, só acontece roubo se tiver formação de quadrilha, né, Felipe? Isso, exato. E isso era um problema do meio do ano para trás, que sempre teve com o sistema, claro, dificultou um pouco mais porque tinha que ir lá cancelar, mas ainda assim estava muito a rodo. Esse ano mesmo eu já peguei freelancer, como a gente trabalha mais final de semana, né? Eu já peguei freelancer de garçom pedindo para cancelar picanha para 4 pessoas e na hora o cliente tinha pagado em dinheiro, ele só deu a diferença no caixa e colocando o dinheiro no bolso. Já vi garçom tirando maquininha do bolso, colocando em cima da minha e passando o cartão do garçom, tudo isso gravado. Então, Uau! depois que a gente colocou esse processo, que foi em julho ou foi em agosto, no começo teve muito estranhamento. Muito estranhamento. Tipo assim, como assim eu vou ter que assinar? Eu falei, você vai ter que assinar. É uma burocracia, como você falou, o Marani, mas é uma burocracia que o garçom ele começa a se atentar. Se o cliente pedir uma coca, o garçom pergunta, tá, você quer uma coca, mas coca zero, 2 litros, KS, qual coca que você quer? Porque ele sabe que se ele lançar errado, ele vai ter que assinar aquilo lá, vai ter que contestar com o gerente o porquê. E a maior parte dos roubos que a gente tinha era de prato. O cara não vai querer se queimar por causa de uma bebida e tal. Era um prato. O cara fala, não, esse aperitivo não foi, ou não, esse prato aqui na verdade não é para 4, é para 2. Então hoje o chefe de cozinha tem que assinar para dizer que aquele prato não saiu da cozinha. O gerente tem que ir lá na mesa para poder conferir. É uma certa burocracia. Então, toda semana a gente faz reuniões com os freelancers dia de sábado e domingo, explicando para eles sobre os cancelamentos, se aumentou, se diminuiu, que a gente não Muito bom, aceita, que cara. se Muito bom. continuar muito alto os cancelamentos, a gente vai começar a descontar. Muito Porque no bom. começo a galera fala assim, por que eu tô assinando? Eu falei, você vai descontar? Não, não sei, mas assina aqui, eu preciso de controle. É isso. Aí, as pastinhas que nas primeiras semanas eram desse tamanho, cara, hoje são 2 ou 3. Todos os cancelamentos são contados. Então, não tem como ter furo da cozinha. Na cozinha não tem como ter furo. Não sai prato. Não sai prato da cozinha sem ter lançado no sistema. O Né? objetivo E disso, né, para quem está escutando, não é nem descontar. O objetivo é mostrar para as pessoas que existe um controle, que o desfalque é mais difícil, que tem pessoas olhando, acompanhando o processo, e com isso a gente desmotiva as pessoas a tentarem qualquer tipo de coisa que não seja o que a gente propôs ali, o que está dentro da regra, né, Felipe? isso, para você ter exemplo, teve 2 semanas atrás, para você ver que como essas falcatruas, às vezes, é do próprio cliente. Um cliente ofereceu ao meu garçom, que era freelancer, ele não tem contrato com a gente, ofereceu ao nosso freelancer, cancela essas bebidas aqui, que eu te dou R$ 50. Isso é O muito garçom falou, comum. não, eu não posso fazer isso, eu não Isso posso é me muito queimar por comum. isso. Infelizmente, isso é muito comum. A gente ainda passa por situações com pessoas desonestas e às vezes quando encontra com uma outra pessoa que é desonesta, isso acaba trazendo grandes prejuízos. Por isso a gente conversa tanto sobre controle de estoque, controle do CMV, e isso nos ajuda a entender se está acontecendo alguma coisa diferente do esperado, né? Felipe, como Sim. é que foi essa mudança? Como é que foi essa transição de comando aí nos restaurantes? Como é que foi depois que você entrou? Como é que
Quais foram É, os principais benefícios que isso trouxe para os negócios? E depois eu quero falar também do novo restaurante. tá bom. É, eu entrei de verdade mesmo, na pandemia. Uma semana antes do dia 15 de março, meu pai teve paralisia facial. Isso eu já estava mais de um ano matriculado na faculdade que eu estou fazendo, que é Uhum. administração na FGV. Então, simplesmente eu peguei o restaurante já com uma semana para começar a pandemia. Eu já comecei na crise, né? Meu primeiro dia oficialmente foi ligar para dois gerentes de banco diferentes, conseguir empréstimo, porque já sabia que essa pandemia iria perdurar, né? Então, eu comecei realmente em março de 2020. Foi bem na pandemia Que que eu já pedreira, hein, tinha, amigo? já estava certo na minha cabeça. Vou ter que trancar a faculdade, porque hoje meu pai que ficava, na época ele ficava com o operacional, ele ficava com a parte de estar na loja e de resolver alguns pepinos, tomar de decisão. Eu ficava mais para a parte de trás, de boleto, de contato com a contabilidade, enfim. E quando eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi pegar esses empréstimos no banco para poder dar férias para todo mundo, né? Isso eu posso falar que eu fui muito sagaz na época. Eu dei férias para todo mundo. Assim que acabou as férias, entrou a suspensão do trabalho. Então a gente conseguiu dar a suspensão do trabalho exatamente no dia que acabar as férias. E quando a gente voltou da pandemia mesmo, que foi 17 de julho, porque a feira de São Cristóvão ficou fechada, a gente não funcionou nem delivery, Maranhão. Eu estava tão desanimado na época que meu pai passou por esse susto, né? Que nem o delivery a gente quis funcionar, eu preferi dar férias para todo mundo, foi segurando a empresa com um pouco de reserva que a gente tinha. Quando a gente voltou em julho, foi um choque, porque a gente já tinha na cabeça que meu pai não poderia voltar para a loja. Porque o problema que ele teve de paralisia facial foi estresse acumulado, de não conseguir lidar com funcionário, com problema externo, enfim. Aí foi um grande choque porque meu pai, antigamente, ele fazia a modalidade de pagamento semanal. Como eu falei para você, lembra que ele tirava o salário do mês no restaurante, do que ele tinha de carteira assinada só com freelance final de semana? Lá à feira a galera tinha uma cultura de receber sempre por semana. Então, mesmo a galera de carteira assinada, ele pagava semanalmente. Então, eu assumi no restaurante, a primeira coisa que eu fiz foi, ó, galera, a gente tá voltando agora, vocês não vão receber semanal. Até porque eu preciso de giro, o restaurante não vai voltar não vai voltar como funcionava antes, né? Porque meu pai ele fazia um cálculo assim, não, eu vou pagar X pro cara, semanal. Era como se estivesse contabilizando a taxa de gorjeta e o salário. Só que, pô, vai ter mês que vai vender bem e vai ter mês que não vai vender nada. Às vezes eles tinham que tirar dinheiro da semana passada para poder pagar essa semana, porque o movimento foi ruim e ele tinha que pagar todo mundo aquele mesmo valor que ele tinha acordado semanalmente. Enfim, não era nada vantajoso. Então a primeira coisa que eu falei foi, ó, galera, vocês vão receber seu salário fixo e vocês vão receber a taxa de garçom. Na época, meu pai, Felipe, não, se for colocar a taxa de garçom, eles vão receber muito mais do que eu pagar. Eu falei, pai, mas isso é um incentivo para eles. Eles têm que torcer que a casa venda, que eles trabalhem, porque isso vai refletir no salário deles, que vai cair a taxa de gorjeta. Então, quando eu entrei, era chamado de chato. Ah, o Felipe é chato. Eu preferia na época do Nilson, que não sei o quê. Mas hoje está totalmente diferente, né? Mas quando voltou, foi exatamente assim. E graças a Deus, Omarane, eu sempre fui muito bem respeitado, porque coisas que a gente aprendia na faculdade, que você precisa ter postura, você precisa ter moral, você precisa ter ética para você ser um bom líder, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu tinha cabelo azul, né? Usava Verdade? brinco, tinha cabelo azul, usava brinco, e eu aprendi com a professora Carla, né? Um salve à professora Carla, que quando você está numa mesa de negociação e você tem um brinco, você tem um risco na sobrancelha, o cara não vai prestar atenção no que você está falando, vai prestar atenção em você, porque aquilo chama muito mais atenção. Então eu já presenciei isso, eu já chamei fornecedor para fazer um projeto de fachada para mim, a mulher ficava olhando pro meu cabelo e não prestava atenção em mim. Então eu sabia que para eu ser um bom líder, eu tinha que me abdicar de algumas coisas. E hoje a galera admira muito. Poxa, Felipe, você tem 23 anos. Se eu tivesse o dinheiro, a oportunidade que você tem, eu tava na balada, eu tava descendo balde, eu tava ficando com um monte de gente, mas eu me abdiquei disso, porque
eu entendo que para eu ser um líder de sucesso, eu não posso ter esse tipo de vida, sabe? Isso não vai dizer que eu sou infeliz. Eu sou feliz pra caramba, porque eu aceitei o fardo. É uma coisa de se falar, mas eu aceitei o fardo, aceitei o que o destino proporcionou pra mim. Eu sou muito mais feliz por isso, porque hoje eu tenho uma vida mais zen, eu não bebo bebida alcoólica desenfreado, porque isso desestimula a criatividade. Então, eu tô namorando há mais de 2 anos, eu vou casar até final do ano, se Deus quiser. Que legal, cara. Sim, então a gente sabe que é o estilo de vida, você tem que mudar. E hoje as pessoas respeitam muito. O pessoal, Felipe, você tem pessoas que entram novas na empresa perguntam: pera, esse é o patrão? Ele tem 23 anos? Eu falei, sou eu. Você tem 23 anos, meu Felipe? Eu achei que você tinha 30. Não, eu tenho 23. Legal você estar falando isso, Felipe. Percebo muita maturidade na sua fala, na minha visão, e para que não tenha mimimi lá do outro lado, para quem está escutando, eu já quero dizer que na minha visão, não tem qualquer tipo de preconceito com cabelo azul, verde, laranja. Inclusive, eu tenho um grande amigo que é dono da marca Camaleão, que ajuda aí os cabelos a ficarem mais coloridos. Um abraço lá pro meu amigo Igor, meu irmãozaço Igor. Não é sobre isso, galera. Sobre ter o cabelo azul, vermelho, verde, e que isso não é legal. A gente já vive em um mundo onde os preconceitos estão cada vez mais detonados, né? Não são bem-vindos em nenhum lugar os preconceitos, pelo menos na minha visão aqui, não existe qualquer tipo de preconceito. Mas eu corroboro aqui, eu tô na mesma esteira do Felipe quando a gente diz que esse tipo de hábito, se eu posso dizer assim, né? Isso acaba transicionando o seu posicionamento para um lado que nem sempre é o melhor de todos, não. O Felipe, quando disse, eu preferi não usar mais cabelo azul, não usar uma sobrancelha com detalhe, etc., ele não seria mais ou menos. A gente vê vários chefes de cozinha que são muito estilosos, a gente vê vários empresários também que são muito estilosos, mas essa maturidade mostrou para o Felipe que ele deveria admitir uma postura talvez mais sênior, se é que eu posso dizer assim, e eu acredito que foi uma atitude de maturidade que trouxe benefícios. E quando você fala aí que você já vai se casar e algumas pessoas vão dizer, poxa, mas tão novo, o casamento edifica, eu tenho certeza que a sua mulher vai ser um avião na sua vida, vai te ajudar demais a construir grandes coisas. A família é uma coisa que eu defendo demais. Eu acredito verdadeiramente que essa atitude de se unir a outra pessoa e construir juntos é uma atitude muito madura. Então, parabéns. Trouxe, inclusive, a namorada para andar de helicóptero aqui em Minas Gerais. Galera, eu tenho que contar isso. O Felipe é maluco, né? Ele largou o cabelo azul, mas de vez em quando tem umas loucuras. A gente tinha um encontro aqui em Minas Gerais, um encontro que eu propus com 2 meses de antecedência, e o Filipão falou que não dava para vir, porque tinha alguns compromissos, que era verdade. Só que a gente começou a postar aqui o que estava rolando no encontro. E aí o maluco do Felipe saiu à meia-noite do Rio de Janeiro, entrou no carro, trouxe a quase esposa para vir aqui para o nosso encontro e assistiu o encontro, participou do encontro viradão, né, seu Felipe? Quanta energia, hein, amigo? Pois é, Marene. Nesse dia eu teria aula de manhã e de tarde. Então eu cheguei e falei, cara, eu não vou pro evento porque eu tenho que comprar passagem, a minha mulher vai estar aqui, eu vou querer passear com ela, enfim, não me planejei, né? Mas aí no dia anterior do evento, cara, era o Nicolas, era o Rafael, era todo mundo me mandando foto no privado. Felipe, você não vai vir não? Cadê você? Cadê você? Estamos aqui O coração balançou, né, cara? Aí eu falei, vida, eu lembro muito bem, eram umas 11 horas da noite, Mariana. Eu falei, vida, vamos para Minas Gerais? E ela saindo do banheiro de tarde, não, vamos sim, sem acreditar, sem outra acreditar. maluca, eu falei, vida, também, vamos. né? Mas ela não estava acreditando. Eu falei, vida, eu tô falando sério, vamos pegar o carro aqui meia-noite. Aí eu comecei a abrir lá no GPS, eu olhando assim, cara, 7 Lagoas não é tão longe assim não, para poder ir de carro, né?
Eu falei, cara, o carro já tá com a revisão em dia. Falei, vida, prepara a Vambora. mala aí só vou confirmar a hospedagem. Eu sei que eu entrei lá no site, olhei uma hospedagem do hotel, pum, fechei, falei, vida, consegui a hospedagem. Ela falou, Felipe, a gente vai mesmo? Eu falei, vai mesmo, bora, a mala. Na hora, Maranhão, deu meia-noite e meia, antes de 1 hora, a gente já tava pegando a estrada, cara, dirigi viradão. Quem Muita quer faz, coragem. quem não quer dá desculpa, né, Felipe? Foi muito bom você ter Pois vindo, é. cara. Foi muito legal você ter vindo, Não, essa conexão com outras pessoas, estar mais perto do nosso grupo. Você que é uma pessoa tão importante e me lembro lá no evento que algumas pessoas, inclusive o Eric Momo, que é um cara, um dos caras que são mais admirados lá do nosso grupo, uma pessoa que é um grande exemplo para todos nós. Eu me lembro da boca do Eric dizendo: Felipe, você é um grande exemplo, uma grande inspiração para mim. Não foi isso? foi o Eric Momo. Eu agradeço demais você, Marani, pelo evento, porque foi um mês que a minha mulher veio tirar férias e até hoje a gente comenta esse passeio de helicóptero e tirolesa, porque ela Que não legal, esperava. cara. Que Ela falou, legal. Felipe, eu só fui porque a gente já estava lá. Se a gente fosse planejar passear de helicóptero, eu não ia. Ela mal viajou de avião para poder vir para o Rio de Janeiro, imagina de helicóptero. Ah, que Mas foi muito legal, bom, cara. foi Quebra muito de bom. paradigmas, né? Felipe, Sim, mas voltando, né? Foi muito legal o evento mesmo sim. e vai ficar nas nossas recordações aí por muito tempo. A gente vai fazer encontros ainda melhores do que esse no DDR Master. Mas voltando aqui na sua história, como é que surgiu um segundo restaurante? Se você já tem, você e sua família, né? Se vocês já têm a Casa Severina, que é um restaurante gigante, 600 pessoas, cozinha. Como é que foi a ideia de ter mais um restaurante? Ah, é porque surgiu a oportunidade, isso antes da pandemia, de comprar um restaurante no outro lado da Feira de São Cristóvão. Na feira também, Ofereceram né? dentro da feira também. Como lá todo mundo já se conhece, meu pai já tinha uma grande história lá de ser um bom pagador, de comprar espaço e Uhum. tal. A galera, Credibilidade, né? e isso a galera ofereceu para ele, Nilson, eu vendo para você a prazo, me paga X por mês, em 1 ano e meio você me paga, eu só quero me livrar disso. E quando surgem oportunidades assim, a gente não pode desperdiçar, né? É verdade. Só que esse espaço surgiu 2 meses antes da pandemia. Então, teve o baque, a gente fez obra e tudo, mas teve o baque da pandemia. E quando a gente voltou, em julho de 2020, a gente não tinha capital para poder criar uma nova empresa. Claro. Então, lá, o que que a gente fez? Na Virou verdade, estava basicamente custando a sobreviver, né, Felipe? custando sobreviver. Despesa Você. muito alta, cheio de coisa para pagar da Casa Severina. E aí, de repente, ter que montar um outro negócio, muito difícil, né, cara? Aí, o que que a gente fez? A gente utilizou o mesmo cardápio, lá virou um Severina 2. Uhum, Utilizou os mesmos funcionários, utilizou do mesmo porta-guardanapo, uniforme, fachada, tudo. uhum. Então virou um Severina 2. Lá a gente apelidava de Cantinho da Severina, porque era um espaço um pouco menor comparado à Severina, que era grandona, né? Até que esse ano a gente já estava preparado, pai, a gente tem que virar a marca, porque estava dividindo os clientes, isso não era Sim, legal. sim. A gente postava uma coisa na internet, o cliente vinha e falava, ué, isso aqui tá diferente do que é na internet. No Instagram não era assim. E porque realmente as casas não eram diferentes uma da outra. Então, quando a gente resolveu formar a casa por completo, eu falei, não, a gente tem que lançar uma nova marca. Aham. Só que na feira é muito tudo do mesmo. Você vê um cardápio de um restaurante é igual ao do outro, não muda, porque as pessoas que vão na feira de São Cristóvão querem experimentar baião de dois, carne Uhum, de sol, aipim queijo coalho. Isso. uhum, O cara não vai lá para comer um executivo de frango, um filezinho de peixe. Não. O cara vai lá para comer baião de dois ou carne de sol. Se ele não foi lá para poder comer isso, ele não foi para feira. uhum. Então, basicamente, todo o cardápio é rodeado disso, né? Então, o que que a gente pensou? Cara, eu vou criar mais um restaurante nordestino tradicional, que aqui tem um monte, né? A galera tá na feira desde 2003, ou tá até antes da feira, quando era as barraquinhas lá fora. A gente vai fazer tudo igual do mesmo? Eu falei, não, vamos fazer um negócio diferente. E aí surgiu o slogan do Chico Nordestino, que é o nordestino diferenciado, que é justamente para ter uma pegada mais atual,
uma pegada descolada de jovem. E a gente conseguiu fazer a sessão de fotos ontem, se Deus quiser. Até daqui a 2 semanas a gente já vai estar funcionando, que é o hambúrguer de carne de sol com queijo coalho. Olha É, isso, cara, que ideia legal. E isso, como é é que é o nome do justamente. hambúrguer? Conta aí. A gente está fazendo um hambúrguer que ele tem uma coroa de bacon, por dentro ele tem um cheddar. Aí o nome dele vai ser Rei do Cangaço por conta da coroa. Muito bom isso, hein? Isso. Então é para ter essa ideia, é para ter essa pegada mais industrial, mais jovem. Se você entra no restaurante, você vê que parece uma hamburgueria, mas é justamente para ter uma pegada diferente na feira, para não ser Sim, mais do mesmo. sim, eu Tanto que hoje adorei a você. ideia, inclusive. Isso. Se você anda na feira, você vê tudo mais do mesmo, mas quando vê a minha fachada, ela já chama atenção. A galera já questiona, olha, o cliente pode nem entrar no restaurante, mas eles ficam admirando assim a fachada, é incrível. Mas tem que fazer ele E entrar. Se ele não entrar, você pega ele no laço, hein, sim, Filipão? sim. Mas lá na feira a gente funciona muito como prova social, ô Mário. Lá a Aham. gente tem uma estratégia muito boa que, cara, como é que você vai diferenciar 10 restaurantes iguais que só muda o nome? Todo mundo é tradicionalzão, vende a mesma comida, muda uma coisa ou outra no tempero. A gente utiliza da prova social, mano. Uhum. Até 11 horas, 11h30, meio-dia, a gente coloca a promoção. A gente fala pro cliente, olha, se você entrar agora, o prato de X valor vai ser X menos Y, mas entrando agora. Aí o cliente vai e entra. Então, quando vem a massa durante o horário de pico, bota aí, meio-dia e meia, 1 hora, ele vê um monte de restaurante, só que ele vê aquele restaurante cheio. Ele vai entrar no restaurante cheio. Então a Vai. gente faz dessa estratégia, cara, e a casa consegue trabalhar sozinha durante um horário de pico, Olha durante um isso, dia cara. bom. Olha A isso. gente utiliza Muito da bom. prova social. Como é que vocês se dividem hoje? O seu pai voltou a trabalhar? Seu Nilson tá na ativa ainda? Como é que é isso? Então, meu pai hoje ele tá mais na parte de manutenção e obra. É a parte que Uhum. ele gosta. Tá bom. Porque como esse semestre eu voltei para a faculdade, eu não consigo mais estar na loja. Uhum. Mas todos os processos hoje são que eu posso acompanhar virtualmente. Para Uhum. você ter um exemplo, eu tenho mais de 34 grupos no WhatsApp. Eu tenho um número comercial para isso, calma. Tenho mais de 34 grupos no WhatsApp que a gente separa tudo. Existe o grupo do núcleo, o grupo da diretoria, existe o grupo do caixa, tudo é separado em grupo. Os chefes de cozinha, os Que gerentes, legal caixa, isso, cara. tudo tem o WhatsApp comercial porque a gente separa em grupo. Você dá conta Porque desse tanto de grupo, Filipão? dou conta desse tanto de grupo, acompanho tudo. A gente faz grupo até com fornecedor também porque facilita eles e eu consigo acompanhar o que os chefes de cozinha estão pedindo. Por Uhum. exemplo, a gente conseguiu fechar uma parceria agora que já é outro assunto muito legal para a gente falar, é sobre parceria. A gente conseguiu fechar uma parceria agora com a Seara, né? A gente vai anunciar oficialmente o Baião de Dois com Calabresa Seara, Muito bom. que a gente fez um grupo com a vendedora da Seara e ela salva o contato de cada chefe de cozinha de restaurante diferente para poder mandar os pedidos. Então eu consigo ver o que os gerentes estão pedindo. Eu consigo ver a cotação, consigo ver tudo. E isso para mim facilita muito, Uhum. muito. Ah, E como é que que você conseguiu essa parceria, Felipe? com a Seara, cara, você tem que vender a ideia, Marani. Você tem que Uhum. vender a ideia. Aí Em já primeiro entra lugar, um tem outro que ter uma casa porém. boa, né, cara? Como a sua Isso, é, né? isso. E, na verdade, ô Marani, eu tenho que contar a minha história de como eu conheci você, né? Lógico. Que foi durante a pandemia. Eu encontrei o curso do dono dos restaurantes. Quando fui voltar, né? Na verdade, quando eu fui voltar, depois da pandemia, eu já queria voltar com calção, tinha que estudar, porque agora eu ia ter que aprender o restaurante, ó, a fundo. Como é que funciona a cozinha, como é que funciona a CMV, como é que funciona tudo. Porque eu fazia a parte administrativa, só era fácil, né? Ah, Aí foi quando eu encontrei seu curso e, cara, eu estudei muito aquele Delivery 4.0 que você tinha lançado. Uhum. E a gente fez engenharia de cardápio, cara, que foi sucesso, sucesso, sucesso. Só que eu comecei a decolar mesmo, Marani, quando eu comprei aquele curso seu do iFood. Eu lembro muito bem, você anunciando, né, fazia 3, 4 dias de aula, todo dia uma aula, você dava uma dica ou outra do iFood, explicando como é que os hacks do iFood. E na segunda-feira, quem fosse, acho que os 5 primeiros ganhavam uma mentoria, do sexto ao 10º ganhavam uma blusa. E eu ficava assim, caramba, eu escolhi a blusa ou a mentoria? Eu queria muito aquela blusa, mas enfim.
Aí eu falei, não, eu vou, a mentoria vale a pena, a blusa eu compro depois. Eu sei que, cara, de madrugada eu já tinha deixado todas as formas de pagamento, minhas informações, tudo certinho. Eu botei o alarme pra acordar, sei lá, acho que era 7 horas que começava as vendas. Botei 6h59. Assim que virou 7 horas, eu só dei um clique e comprei. E voltei a dormir. E, E você e ganhou a foi assim. mentoria ou a blusa? Não, ganhei a mentoria. Fui o segundo a comprar. Fui o segundo a comprar. Ia ganhar a mentoria de 1 hora. E a mentoria valeu super a pena. A mentoria aconteceu 3 meses depois. Então eu já estava maturando tudo que eu estava aprendendo no curso. E eu botei tudo em prática, Maranhão. Tudo em prática. Você não entende quantas vezes eu já assisti aquele acelerador do iFood. Tanto que as pessoas, filho, como é que você faz para poder vender no iFood? Velho, acelerador de vendas do Marcelo Maranhão no iFood. Não tem erro. Mas eu vi tudo lá, botei em prática e não funcionou. Cara, então você não botou certo. Aí o pessoal vai falar, você fez isso? Você fez isso? Porque são coisas chaves, Marani, que realmente funciona. Não tem segredo. Hoje a gente conseguiu ser o delivery de comida nordestina que mais vende no Rio, cara, deixando a máquina trabalhar sozinha, só fazendo engenharia de cardápio, tudo que você ensinou sobre o produto isca, sobre o frete grátis, sobre os cupons, sobre o tempo de entrega, tudo, tudo, tudo. Hoje a minha máquina funciona sozinha, mano, sozinha. A única coisa que eu tenho que fazer é fazer escala de motoboy. Se está vendendo muito, coloca motoboy muito a mais para as entregas serem rápidas e ter mais recorrência. Cara, a máquina trabalha sozinha. Hoje eu estou aumentando os preços para poder diminuir as entregas e eu conseguir escalar. Senão eu não vou dar conta de motoboy, não vou dar conta de cozinha. Líder, olha que loucura isso que o Filipão tá trazendo aí, ó. Em primeiro lugar, ele contou aqui, olha o tamanho do resultado desse cara. Ele é o maior delivery de comida nordestina no Rio de Janeiro. Então, a gente está falando em uma das maiores capitais do Brasil, um volume altíssimo de pessoas pedindo. E, inclusive, o Felipe já até falou, né? Mais de 4.000 pedidos em um mês. Então, por total mérito do Felipe, porque realmente tem gente que compra o curso, compra o treinamento e aí acaba não aplicando tudo que tem que aplicar. E mesmo assim, na maioria das vezes tem uma boa melhora, mas para ser campeão de vendas, tem que aplicar, tem que testar, tem que revisar. O Felipe falou que assistiu várias vezes, então total mérito aí do Felipe por tantos resultados. Então, e depois de passar pelo portal, pelo iFood, você chegou no DDR Master, né? E como é que foi essa mudança? O que aconteceu de lá para cá de bom aí nos seus negócios, Felipe? Como é que o DDR tem te ajudado? Então, o DDR ajuda a gente bastante, Marane, a não se frustrar. Às vezes a gente vê uma ideia e fala assim, não, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer, é inovação, vai dar muito certo. A gente chega no grupo, o cara fala, cara, eu já fiz isso e realmente não dá certo. Aí você quebra, você estilhaça aquele vidro que realmente não iria dar certo. E uma das coisas que você me salvou era de a gente não inventar moda, muita moda dentro de uma cozinha só. Porque o delivery fez tanto sucesso, Marane, que a gente teve que abrir uma cozinha delivery fora da região que a gente não atendia. Que os clientes falavam, poxa, entrega aqui, entrega aqui. Não, a gente não entrega. Então a gente foi à força ter que procurar um ponto, um lugar, e a gente acabou fechando um Kitchen Central para poder atender essa região do Meia, do Caxambi. Enfim. E lá, quando eu comecei, eu tinha visto uma cozinha que tinha 5 marcas dentro de uma cozinha só. E eu estava animado, porque a parte de marketing, Marane, é a parte que eu mais gosto, de criação de marca, de colocar logo, de ideia, tudo isso é a parte que eu mais gosto, sou apaixonado mesmo. E eu falei, não, beleza, eu vou botar um hambúrguer, vou botar de tapioca, vou botar não sei o quê, tudo numa cozinha. E na hora, Marane, você me jogou um balde de água fria. Mas não por maldade, claro, é porque você tentou visualizar, Felipe. Imagina a bagunça que vai ser sua cozinha. Você tentar vender um monte de marca dentro de uma cozinha só. A gente imagina uma dark kitchen, tudo bem, um galpão só, mas separado em cozinhas diferentes. Não, olha, atrás dessa porta aqui é a Severina. Atrás dessa porta aqui é o Severina Burger, é o Severina Tapioca. Não dá certo numa cozinha só. E foi quando eu realmente percebi. Falei, cara, a pessoa tem 5 marcas e não dá uma. Então, é melhor 1000 vezes eu
tentar crescer a minha marca que já está dando certo, que já é validada. E se eu quero inventar outra marca, tem que ser em outra cozinha para poder funcionar. Não vou tentar misturar as bolas, vai ser um caos. Vai ser um caos. E realmente, hoje a cozinha acaba sendo um caos quando dá um turbilhão. Imagina duas cozinhas vendendo muito. Uma ou outra vai acabar não vendendo, que é o que acontece, é o que a gente vê. Tipo assim, são 5 marcas, mas tipo, uma dá 2 pedidos, outra dá 4, outra dá 6, outra dá tanto. E cara, não bate uma. Então é 1000 vezes melhor você ter o foco, e foi o que você me ensinou, Mara. Então evitou muito de eu tentar inventar besteira, de tentar inventar moda. E a gente aprende muita coisa lá também, com os consultores, principalmente com o DK, com a Fernanda. O DK me ajudou muito no processo de recorrência do delivery, que isso é uma dica muito boa. Você não tem que fazer premiação muito longa. Ah, sei lá, quando você bater R$ 300 em pedido, você ganha um cupom de desconto. Não, cara, o cliente não vai bater R$ 300 de pedido. Isso não é incentivo. Você tem que fazer incentivos a curto prazo. Olha, a cada 2 pedidos, que é o que a gente fez, a cada 2 pedidos você ganha um feijão tropeiro. Isso bomba. Porque a gente fala, ó, meu feijão tropeiro tá vindo, né? Claro, tá vindo sim. E Entendeu? aí ele E fica coisas. sempre, pô, falta só um pedido pra você ganhar um feijão tropeiro. Ele não vai pedir no seu concorrente, né? E o DDE é muito Sim. sobre isso que você trouxe, que é, a gente já passou por tanta coisa, né? E não só o Marani, mas outras pessoas que estão lá dentro, como você mesmo, que ajuda também tantas pessoas que estão lá dentro. A gente já passou por experiências, então a gente faz construções coletivas. Pô, Felipe, na maioria das vezes, quando eu vejo essa ideia que você trouxe, por exemplo, é quando o cara. Não era o seu caso, né? Acontece com outras pessoas. Quando o cara não tem um grande volume de pedido, ele começa a inventar. Pô, eu vou fazer 5 cozinhas em uma só. Quando você vai ver, pô, mas você faz aí então 600, 700, 800 pedidos? Não, eu faço 50, 60. Então são 10 de cada marca, 12 de cada marca, e no final das contas ele não tem volume, não tem organização, não tem velocidade, a compra fica maluca, enfim, é tentar ficar fazendo várias costuras ali para ter um resultado que ele não tem, porque ele não sabe o que precisa fazer. Então o foco é muito importante no nosso trabalho. A criatividade também que foi o que você teve, mas a gente precisa entender, né? E eu sempre penso assim, faço a provocação lá no DDR. Me fala aí 3 lugares que vendem um bom volume, que fazem isso aí que você está me propondo. E aí quando o cara fala, não tem, então não inventa moda não, pô. Vamos entender o que já funciona para que a gente possa inventar moda em outras oportunidades. Mas são discussões importantes, sadias e que trazem uma clareza maior para a nossa cabeça, né, Felipe? Felipe, quais são os planos pro futuro, né? Já tem aí, então, a Casa Severina, que está indo tão bem. Já tem o Chico Sertanejo, que promete arrebentar aí agora com o cardápio novo. Qual que vai ser? Quais são os planos para 2023? Na verdade é para 2022. A gente conseguiu fechar um ponto, Marani, nessa Uau! região do Meia, né? Porque eu tô com uma estratégia assim. Eu vou abrir cozinhas delivery, vou validar o ponto. Validando o ponto, eu estrondo com salão e delivery. Montar uma cozinha preparada para atender o salão e delivery. E é o que a gente vai fazer. A gente conseguiu um ponto na região do Caxambi, perto do Norte Shopping, num Uhum. condomínio. E lá a gente vai montar uma mega cozinha, cara, para poder atender o delivery e o salão. Mas é em risco zero. Hoje, só o que eu vendo no delivery que eu vou transferir para essa nova unidade, se não entrar um cliente no salão, o próprio delivery já paga todo o Os custo que eu vou custos. ter, Uhum. todos os custos que eu vou ter nesse restaurante. Então, não tem como não dar certo. E fora que o delivery, você tendo um salão próprio, você tendo fachada, vai vender muito mais, né? Porque é uma grande forma de divulgação da loja também. E traz cliente do delivery para o salão, do salão para o delivery. Então, toda essa estrutura agora que eu tenho no Meia, eu vou abrir em Botafogo, na Zona Sul. Que aí vai ser uma região que a gente não atende. Que a gente vai conseguir atender Ipanema, Copacabana, Laranjeiras, que é uma área Muito que a bom. galera já pede. A gente não faz entrega, Mariana, oficialmente para Copacabana, né? A gente está Uhum. localizado em São Cristóvão. Mas tem uma galera que liga pra gente e fala, cara, eu quero essa entrega, quanto de taxa eu pago. Inclusive tem uma cliente que sempre liga pra minha coordenadora
e fala, olha, você pode mandar aquele mistão de novo lá pra mim? Aí é R$ 15 a taxa, não, eu pago sem problema. Aí manda aquele mistão só com o motoboy pra levar o pedido dela. Então já tá chamando a gente, sabe? Já tem cliente chamando a gente, porque a Casa Severina já tem um grande nome, tá desde 2003 na Feira de São Cristóvão. E o delivery bomba, é incrível, Marani. É incrível o grande alcance que o delivery tem. Depois que eu aprendi as métricas do iFood, participar das listas que no acelerador de venda tem mais de 50 listas lá que a gente pode participar. Cara, qualquer lugar que eu vou, Marani, hoje em dia, na região que eu atendo delivery, eu falo assim, não, é porque eu trabalho no restaurante, a Casa da Severina, o pessoal, ué? Casa Severina, eu já pedi naquele lugar lá. Eu pedi uma caixinha de baião, que é o nosso produto isca, Maré. Esse é o nosso grande produto isca. Que a gente manda uma caixinha bem bonitinha com baião de 2 para o cliente poder experimentar. Cara, meu custo nesse produto, na verdade, minha margem nesse produto chega a ser quase zero. É como se fosse um investimento. Mas o cliente tem toda a experiência de receber a comida rápida, de experimentar o baião de 2, de ver que o tempero nordestino da nossa casa é bom, é ótimo, que não é qualquer baião de 2 que você encontra em qualquer lugar. E depois do baião de 2, cara, o cliente pede outro pedido tranquilamente. Ele paga R$ 25 numa caixinha para receber a Casa Severina na casa dele. Depois ele chega no final de semana e pede um mistão, pede um prato para 4 pessoas, ou começa a pedir um almoço todo dia sem ser o baião de 2. E é incrível, Marani. Às vezes chega a ser coincidência. Minha coordenadora foi comprar tecido para poder enfeitar a loja que a gente está decorando agora. E ela falou, para qual restaurante? Casa Severina. Já pedi lá. Ontem eu fui numa loja de tinta. Para poder já fazer orçamento da nova loja que a gente vai abrir. A mulher, para qual restaurante? A Casa Severina. Já pedi o baião de 2 de vocês. Inclusive, muito bom, viu? É incrível o alcance que o delivery tem, Marani. E só a gente consegue fazer isso no Rio de Janeiro. Só a gente conseguiu democratizar a comida nordestina no Rio de Janeiro no delivery. Só a gente consegue fazer isso. Isso é muito massa, né? Porque vai muito além da parte comercial. Isso é a disseminação de uma cultura regional, uma cultura linda, que é a cultura nordestina, a cultura do Ceará. E é agora para você uma missão levar esse delivery aí, espalhar esse delivery pelo Rio de Janeiro todo. E eu vou te ajudar nisso. A gente tá junto lá no DDR para te ajudar a fazer com que esse sonho, esse desejo aí de levar essa cultura para o Rio de Janeiro e quem sabe daqui a algum pouco tempo começar a levar isso para várias regiões do Brasil. Filipão, a gente está chegando aqui na reta final, então eu queria que você deixasse o arroba aí para a galera conhecer os seus restaurantes e deixasse uma mensagem final para a gente. Tá, vamos lá, gente. São os 2 restaurantes que a gente tem no Instagram, que é o @Casa da Severina e @Chico Nordestino. Né? E quem quiser me seguir no meu Instagram pessoal, eu estou começando a ser mais blogueirinho, postar as coisas, porque eu sei que as pessoas têm muita curiosidade de como é que é a minha rotina de faculdade, de restaurante. Tô sempre em obra, tô sempre em sessão de fotos, reuniões. Meu arroba é Felipe Elvios, com HELVIOS. Quem quiser me seguir lá, me mandar um oi, falar, eu vi você lá no podcast do Marani, quero te conhecer, vamos bater um papo, que eu tô totalmente aberto pra gente conhecer. Aí, esse então é o Felipe Elvio da Casa Severina, do Chico Sertanejo. Marca aí então, @donos de restaurantes, marca também @Felipe Elvios, com H e depois com S no final. Para você que ficou então até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Obrigado, Filipão. Valeu, obrigado demais, Marani. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.